O fim que doeu não foi castigo. Foi proteção que você não pediria. Há fins que chegam sem pedir licença. Eles não avisam, não se explicam, não negociam. Simplesmente acontecem. E quando acontecem, doem mais do que qualquer palavra poderia traduzir. Doem porque não encerram apenas uma fase externa, mas desmontam algo por dentro. Você tenta respirar fundo, seguir adiante, repetir para si mesmo que vai passar, mas algo insiste em apertar o peito. Não é só a perda do que foi, é a sensação de ter sido arrancado de um lugar que, mesmo ferido, ainda parecia seguro. Há despedidas que não sangram na superfície, mas corroem em silêncio. E é por isso que algumas dores não gritam, apenas permanecem. Elas se instalam no cotidiano, nas pausas, nos pensamentos que voltam sem convite, nos momentos em que tudo parece normal por fora, mas desorganizado por dentro. O que torna esse tipo de fim tão difícil não é apenas o que acabou, mas o fato de você não ter pedido para que acabasse. Você não orou por isso, não desejou, não planejou. Pelo contrário, talvez tenha lutado para manter de pé aquilo que desmoronou. E quando algo termina assim, a primeira pergunta quase sempre é a mesma: o que eu fiz de errado? O coração começa a revisar cenas, decisões, palavras ditas e não ditas, tentando encontrar um erro que justifique a dor. Porque, no fundo, a mente humana prefere acreditar que sofreu por falhar do que aceitar que sofreu, mesmo fazendo o melhor que podia. A culpa, por mais pesada que seja, ainda parece mais suportável do que a ideia de que algumas coisas simplesmente precisam terminar, mesmo quando não queremos. É aí que a dor se confunde com castigo, porque quando não entendemos o motivo de um fim, a alma tende a interpretá-lo como punição, como se Deus estivesse corrigindo algo, retirando algo, respondendo a uma falha invisível. E esse pensamento pesa porque transforma o sofrimento em sentença. Faz você acreditar que está pagando um preço, quando, na verdade, pode estar sendo poupado de um custo muito maior. Mas essa compreensão não vem no início. No início, tudo o que existe é a sensação de abandono, de perda de controle, de um chão que se moveu sem aviso. E ninguém gosta de perder o chão. Há pessoas que passam anos tentando reconstruir aquilo que Deus permitiu que caísse. Não porque amem o sofrimento, mas porque têm medo do desconhecido. O que acabou, por mais doloroso que tenha sido, ainda era conhecido. Ainda tinha forma, nome, memória. O futuro não. O futuro é um território sem mapa, e a alma, quando ferida, prefere as ruínas familiares ao risco de um caminho novo. Por isso, tantos corações ficam presos a fins que já aconteceram. Não porque querem voltar, mas porque não sabem como avançar. O problema é que viver tentando remendar o que acabou não traz de volta o que foi perdido. Apenas prolonga a dor do que já não pode ser. Existe uma diferença profunda entre perda e proteção, mas ela quase nunca é percebida no momento do impacto. No instante em que algo termina, tudo parece injusto, parece exagerado, parece desnecessário, parece duro demais para ser amor. E é exatamente aí que nasce o conflito interior. Como confiar em um Deus que permite fins que doem tanto? Como acreditar que há cuidado em algo que fere? Como aceitar que o céu esteja envolvido em despedidas que quebram o coração? Essas perguntas não são falta de fé. São sinais de humanidade, são o reflexo de um coração que ainda sente, que ainda se importa, que ainda espera algum sentido no meio do caos. O silêncio de Deus nesses momentos costuma ser interpretado como indiferença. Você ora, chora, questiona, e o céu parece não responder, mas o silêncio nem sempre é ausência. Às vezes é profundidade. Há decisões divinas que não vêm acompanhadas de explicações imediatas, porque se viessem, talvez você não estivesse pronto para compreendê-las. Algumas respostas só fazem sentido depois que o coração atravessa o luto do que perdeu.
Antes disso, qualquer explicação pareceria fria, distante, insuficiente. Deus não costuma justificar seus atos enquanto a ferida ainda está aberta. Ele primeiro cuida, sustenta, preserva, depois, com o tempo, revela. É importante entender que nem todo fim é correção, nem toda retirada é repreensão, nem toda porta fechada é um não definitivo. Há coisas que Deus encerra não porque deram errado, mas porque deram certo pelo tempo que precisavam existir. Há histórias que cumprem seu papel e, se permanecessem além do tempo, se tornariam peso, prisão ou desvio. Mas o coração humano, quando envolvido, tem dificuldade de aceitar limites. Ele se apega, se acostuma, cria raízes em terrenos que não foram feitos para durar. E quando Deus, em sua soberania, decide arrancar essas raízes, o processo dói. Dói porque arrancar nunca é suave. Mas arrancar também é um ato de cuidado quando a raiz começa a adoecer o solo. Talvez o que mais machuque não seja o fim em si, mas o fato de você não ter escolhido esse fim. Se tivesse partido por vontade própria, seria mais fácil aceitar. Mas quando algo lhe é tirado, a sensação é de impotência. Você se vê obrigado a soltar algo que ainda queria segurar. E soltar à força sempre machuca mais do que soltar por decisão. Ainda assim, há fins que só acontecem quando Deus intervém, porque, se dependessem de nós, jamais teriam coragem de terminar. Há vínculos que só se rompem quando o céu intervém. Há ciclos que só se fecham quando Deus faz o que nós não conseguimos fazer por apego, medo ou esperança excessiva. O problema é que o coração ferido tende a romantizar o passado. Ele se lembra dos momentos bons, das promessas feitas, das expectativas criadas, e ignora os sinais de desgaste, os alertas silenciosos, as pequenas dores que já indicavam que algo não estava mais alinhado. A memória seletiva transforma o que era imperfeito em algo quase ideal. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica aceitar o fim, porque a lembrança vai sendo lapidada pela saudade. Mas Deus não decide com base na saudade. Ele decide com base no propósito. E o propósito enxerga o que a emoção não consegue ver. Há fins que Deus permite justamente para evitar perdas maiores. Há portas que Ele fecha para impedir que você continue se ferindo em silêncio. Há caminhos que Ele bloqueia para que você não se perca completamente. Só que no momento da perda, tudo o que você sente é o impacto. A proteção ainda não é visível. Ela está escondida no futuro que você ainda não conhece. E confiar em uma proteção que você não pediu, não entende e não vê, exige um nível de fé que não nasce pronto. É uma fé que se constrói no escuro, passo a passo, lágrima após lágrima. Você pode até dizer que acredita em Deus, mas quando algo termina de forma abrupta, a fé é testada em um lugar mais profundo, o da confiança. Confiar não é apenas acreditar que Deus existe, mas aceitar que Ele sabe o que faz, mesmo quando você não entende. E aceitar isso dói, porque exige abrir mão da necessidade de controle. O coração humano quer explicações, quer sentido imediato, quer garantias. Mas há momentos em que Deus não oferece respostas, apenas sustento. Não explica o porquê do fim, apenas garante que você não estará sozinho depois dele. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, tentando entender por que algo que parecia importante, necessário ou até prometido terminou. Tentando encontrar uma lógica que alivie a dor. Tentando convencer a si mesmo de que vai ficar tudo bem, mesmo sem saber como. E enquanto isso, o coração oscila entre saudade, revolta, tristeza e uma esperança cansada que insiste em não morrer. Esse conflito interno é exaustivo. Cansa porque não permite descanso. A mente revisita o passado. O coração teme o futuro e o presente fica suspenso, como se a vida estivesse em pausa. Mas há uma verdade que começa a se formar, ainda que de forma tímida.
Se Deus permitiu esse fim, talvez Ele esteja protegendo algo em você que você ainda não consegue proteger sozinho. Talvez Ele esteja cuidando de áreas da sua vida que estavam sendo silenciosamente prejudicadas. Talvez esse fim não seja o sinal de que você falhou, mas a prova de que Ele interveio antes que algo mais profundo se quebrasse. Nem todo livramento vem com sensação de alívio imediato. Alguns vêm disfarçados de perda, de frustração, de luto. E só mais tarde revelam o cuidado que sempre esteve ali. O difícil é aceitar que proteção nem sempre parece carinho. Às vezes parece dureza, parece retirada, parece silêncio. Mas amor não é apenas aquilo que conforta. Amor também é aquilo que preserva, mesmo quando fere o apego. Deus não está comprometido em manter você confortável a qualquer custo. Ele está comprometido em manter você inteiro, e há situações em que, para preservar a sua integridade, Ele precisa permitir fins que você jamais escolheria por conta própria. Se esse fim doeu, não significa que foi castigo, significa que foi profundo, significa que tocou áreas sensíveis, vínculos reais, expectativas legítimas. A dor é proporcional à importância do que foi vivido, não à culpa de quem viveu. Você não sofre porque errou necessariamente. Você sofre porque se envolveu, porque acreditou, porque se entregou. E isso, por si só, não é pecado. É humanidade. Deus não pune pessoas por sentirem. Ele cuida delas quando sentem demais. Talvez você ainda não consiga ver nada de bom nesse encerramento. Talvez tudo ainda pareça confuso, pesado, injusto. E tudo bem. Há processos que não exigem entendimento imediato, apenas atravessamento. Há dores que não pedem explicação, pedem tempo. E o tempo, quando caminhado com Deus, não apaga a dor de forma mágica, mas a transforma. Aos poucos, aquilo que hoje parece apenas perda começará a revelar sinais de cuidado. Mas isso não acontece enquanto você tenta voltar para o que já terminou. Isso começa quando, mesmo ferido, você aceita não reconstruir o que Deus decidiu encerrar. O fim que doeu não foi castigo, mas essa verdade ainda precisa amadurecer dentro de você. Ela não entra de uma vez. Ela se instala lentamente, conforme o coração vai entendendo que Deus não abandona no fim. Ele acompanha depois dele. E é exatamente nesse depois que algo novo começa a ser preparado. Mesmo que agora tudo o que você consiga ver sejam restos do que ficou para trás. Depois que o impacto inicial passa, vem uma fase ainda mais silenciosa e perigosa. A tentativa de normalizar a dor. Você segue acordando, cumprindo compromissos, respondendo mensagens, mas por dentro algo ficou suspenso no tempo. É como se uma parte sua tivesse parado exatamente no momento em que tudo terminou. O corpo segue, a vida continua, mas o coração demora a acompanhar. E quanto mais você tenta agir como se estivesse bem, mais a dor encontra jeitos sutis de se manifestar. Ela aparece nas comparações, nos pensamentos que surgem do nada, nas perguntas que não têm resposta, na sensação de que algo essencial ficou faltando. É nessa fase que muitos confundem fé com negação. Dizem para si mesmos que precisam ser fortes, que precisam confiar, que não podem questionar. Mas o silêncio interior só cresce. Porque fé não é fingir que não dói. Fé é continuar mesmo quando dói. Negar o sofrimento não acelera a cura, apenas empurra a ferida para lugares mais profundos. E feridas escondidas não cicatrizam direito. Elas infeccionam em silêncio, moldam decisões, contaminam relacionamentos e fazem você carregar pesos que nunca foram feitos para durar tanto tempo. Há um momento em que o coração começa a se perguntar se teria sido melhor que tudo continuasse como estava, mesmo com as falhas. Surge aquela ideia perigosa de que qualquer coisa é melhor do que a perda. E é aí que o apego começa a se disfarçar de gratidão.
Você passa a honrar o passado de uma forma que não te permite seguir adiante. Revive lembranças, repete cenas, alimenta possibilidades que já não existem. Não porque queira sofrer, mas porque teme que soltar signifique apagar tudo o que foi vivido. Mas Deus nunca pediu que você apague o passado. Ele pede apenas que você não viva mais dentro dele. Existe uma diferença sutil, porém profunda, entre honrar e habitar. Honrar é reconhecer o valor do que foi sem permitir que isso defina o que será. Habitar é permanecer emocionalmente em um lugar onde Deus já não está mais. Quando você insiste em habitar o passado, o presente perde espaço. A mente se ocupa do que não volta, e o coração deixa de perceber o que está sendo construído agora. Aos poucos, sem perceber, você começa a viver atrasado emocionalmente. O corpo está em um tempo, mas a alma está em outro. E isso gera cansaço, confusão e uma sensação constante de desalinhamento. Deus nunca conduz seus filhos para trás. Ele pode permitir revisões, memórias, aprendizados, mas não chama ninguém a viver de lembranças. O chamado sempre aponta para frente, ainda que o caminho seja desconhecido. O problema é que seguir adiante exige desapego, e desapego exige confiança. E confiar quando tudo está claro é fácil. Difícil é confiar quando o que ficou para trás ainda dói, e o que está à frente ainda não se revelou. É nesse espaço de incerteza que a fé é testada de verdade. Muitas vezes, a maior luta não é contra o fim em si, mas contra o medo do vazio que ele deixou. O coração humano não lida bem com espaços em branco. Quer preencher rápido, substituir, explicar, entender. Mas há vazios que não devem ser preenchidos imediatamente. Há ausências que precisam ser sentidas para que a cura seja completa. Quando você tenta ocupar rápido demais o lugar do que foi perdido, corre o risco de carregar o mesmo padrão para uma nova fase. Deus, em sua sabedoria, às vezes permite o vazio justamente para quebrar ciclos que você não conseguiria romper sozinho. O apego excessivo ao que passou pode se transformar, sem perceber, em uma forma de resistência ao novo. Não porque o novo seja ruim, mas porque ele exige que você confie novamente. E confiar de novo, depois de uma perda, dói. Dói porque o coração se sente exposto, vulnerável, cansado de se entregar. Mas fechar-se completamente também não é proteção, é prisão. Deus não te chama para viver blindado, mas amadurecido. Não insensível, mas discernido. E esse amadurecimento quase sempre nasce de fins que ensinaram mais do que 1000 começos fáceis. Há pessoas que passam anos pedindo recomeços, mas continuam segurando aquilo que ocupa exatamente o espaço do novo. Querem mudança, mas não querem soltar. Querem cura, mas continuam revisitando a ferida. Querem avanço, mas mantêm os pés presos no chão antigo. Isso gera um conflito interno constante, porque a fé aponta para frente enquanto o afeto puxa para trás. Essa divisão interna cansa mais do que a própria perda. Cansa porque você vive dividido entre o que foi e o que poderia ser, sem conseguir descansar em nenhum dos dois. O coração, quando ferido, tem uma tendência perigosa de confundir controle com segurança. Ele acredita que se mantiver tudo sob vigilância, se continuar revisitando o passado, se entender cada detalhe do que aconteceu, talvez consiga evitar novas dores. Mas a vida não funciona assim. Controle não impede sofrimento. Apenas cria a ilusão de que estamos preparados para tudo. E Deus, que conhece o limite humano, não permite que você viva preso à necessidade de controle. Ele sabe que há dores que só podem ser evitadas se você confiar, não se você controlar. É por isso que alguns fins parecem tão definitivos. Não deixam brechas, não oferecem atalhos, não permitem retornos confortáveis, porque se houvesse a possibilidade de voltar, você talvez nunca avançasse.
Deus fecha algumas portas de forma tão clara, justamente para te poupar da tentação de permanecer onde não há mais vida. Não é crueldade, é cuidado. Um cuidado firme que protege mesmo quando você não entende. Com o tempo, começa a surgir uma pergunta diferente. Não mais porque acabou, mas o que isso estava produzindo em mim. Essa mudança de pergunta é sutil, mas poderosa. Ela tira o foco do evento e coloca o foco no processo. E é no processo que Deus trabalha com mais profundidade. Enquanto você estava ocupado tentando manter algo de pé, talvez não tenha percebido como estava se moldando, se adaptando, se diminuindo ou se endurecendo para caber em uma realidade que já não era saudável. O fim interrompe esse processo silencioso de desgaste antes que ele se torne irreversível. Nem todo fim vem para punir comportamentos. Alguns vêm para preservar identidades, vêm para impedir que você se perca, tentando sustentar algo que já não sustenta você. Vêm para te devolver a si mesmo, mas essa devolução nem sempre é suave. Às vezes, você só percebe quem era depois que algo termina. Só entende o quanto estava carregando depois que solta. Só reconhece o peso depois que o deixa no chão. A dor do fim também revela o quanto você investiu emocionalmente. E isso não é vergonha, é sinal de entrega, é sinal de que você não viveu pela metade. O problema não está em ter amado, confiado ou esperado. O problema estaria em permitir que essa dor definisse sua identidade daqui para frente. Deus não quer que você se torne uma versão endurecida de si mesmo por causa de um fim. Ele quer que você se torne uma versão mais sábia, mais consciente e mais alinhada. Há fins que encerram ciclos externos, mas iniciam processos internos profundos, processos de revisão, de amadurecimento, de reposicionamento. E esses processos não acontecem no barulho, mas no silêncio. É no silêncio que você começa a ouvir o que antes era abafado. É no silêncio que a alma percebe o que realmente importa. É no silêncio que Deus trata áreas que só podem ser alcançadas quando tudo ao redor desacelera. Talvez você ainda esteja tentando entender onde Deus estava quando tudo terminou. Talvez ainda sinta que foi deixado para trás. Mas a verdade é que Ele nunca abandona no fim. Ele permanece depois dele. O fim é apenas a linha que separa o que foi do que ainda pode ser. E o ainda pode ser não depende do que você perdeu, mas do que você permite que Deus reconstrua em você a partir disso. Nem todo fim é um erro a ser corrigido. Alguns são direções a serem aceitas. E aceitar não significa concordar imediatamente. Significa confiar o suficiente para não tentar desfazer aquilo que Deus decidiu concluir. O coração leva tempo para acompanhar essa verdade. Ele precisa atravessar o luto, sentir a ausência, reorganizar expectativas. E Deus respeita esse tempo. Ele não apressa a dor, mas também não permite que ela se torne morada permanente. A proteção que você não pediu começa exatamente aí, no impedimento de permanecer onde você se machucaria ainda mais. Mas essa proteção só se torna visível quando você para de lutar contra o fim e começa a caminhar apesar dele. Enquanto você tenta voltar, a dor grita. Quando você aceita seguir, mesmo sem entender, a dor começa a ensinar. E o que antes parecia apenas perda, começa lentamente a revelar sinais de cuidado. Chega um ponto em que o coração se cansa de lutar contra o que já aconteceu. Não porque a dor acabou, mas porque resistir consome mais energia do que aceitar. É nesse ponto que algo muda por dentro. Não é alegria, não é alívio imediato, é uma espécie de rendição silenciosa. Você percebe que não consegue mais sustentar perguntas sem resposta, nem reviver cenas esperando que elas se reorganizem de outro jeito. Há uma exaustão que não vem do sofrimento em si, mas da tentativa constante de controlá-lo. E quando o controle cai,
Abre-se um espaço perigoso e, ao mesmo tempo, sagrado, o espaço da confiança. Confiar quando tudo está bem é fácil. Confiar quando tudo desmoronou é outra coisa. Exige que você entregue não só o que perdeu, mas também as explicações que gostaria de ter recebido. Exige que você aceite caminhar sem entender completamente o mapa. E é justamente aí que a fé deixa de ser um conceito e se torna experiência. Porque fé não é saber onde vai dar, é decidir continuar mesmo sem saber. E continuar depois de um fim que doeu é um dos atos mais profundos de confiança que um ser humano pode oferecer a Deus. Há um tipo de silêncio que não é vazio, é gestação. Um silêncio que parece ausência, mas é preparação. Enquanto você tenta entender o que acabou, Deus já está trabalhando no que vem. Mas o coração só percebe isso quando para de olhar para trás. Enquanto os olhos estão presos no retrovisor, a estrada à frente permanece invisível. Não porque não exista, mas porque você ainda não virou o rosto na direção certa. E virar o rosto exige coragem. Exige aceitar que algumas coisas realmente não voltam. E que isso, embora doa, não é uma sentença de perda, é um convite à transformação. O apego prolongado ao passado tem um efeito curioso. Ele congela o presente. Você começa a viver em função do que foi, e o agora perde cor, perde brilho, perde sentido. Tudo passa a ser comparado, medido, avaliado à luz de algo que já terminou. E sem perceber, você se impede de experimentar o novo porque ele nunca será idêntico ao antigo. Mas Deus não trabalha com cópias. Ele trabalha com continuidade transformada. O novo nunca vem para repetir o que foi, vem para expandir o que você se tornou. Quando você insiste em manter vivo o que Deus encerrou, a dor deixa de ser apenas sofrimento e começa a se tornar identidade. Você passa a se definir pela perda, pela ausência, pela história que terminou. E isso é perigoso, porque você não é o que perdeu. Você é o que sobreviveu. Você é o que permaneceu de pé, mesmo quando algo caiu. Deus nunca pretendeu que a dor se tornasse morada. Ela é passagem, é processo, é ferramenta de amadurecimento, não destino final. Há uma diferença profunda entre lembrar e revisitar. Lembrar é reconhecer o que foi com gratidão e aprendizado. Revisitar é voltar repetidamente ao mesmo lugar, esperando que ele ofereça algo diferente. Deus cura lembranças, mas ele não incentiva revisitas. Há capítulos que precisam ser honrados e encerrados, não reabertos. Há dores que precisam ser entregues, não alimentadas. Quando você insiste em manter a ferida aberta, o que era dor se transforma em prisão emocional. E Deus não te chamou para viver preso a nada, nem mesmo ao que um dia foi importante. Talvez o que mais doa nesse processo seja perceber que você não pode salvar tudo. Há coisas que, por mais que você tente, não dependem apenas de você. Relações, fases, projetos, expectativas, tudo isso envolve variáveis que fogem do seu controle. E reconhecer isso fere o orgulho, mas liberta a alma. Porque enquanto você acredita que tudo depende de você, o peso é insuportável. Quando você aceita que Deus também conduz os finais, o peso começa a ser redistribuído. O coração humano gosta de respostas claras, mas Deus muitas vezes oferece presença em vez de explicação. Ele não detalha cada motivo, mas sustenta cada passo. Não explica todos os porquês, mas garante que você não caminhará sozinho. E isso muda tudo, porque no fim não é a resposta que cura, é a companhia. Não é o entendimento completo que restaura,
é a certeza de que você é cuidado, mesmo quando não entende. Há fins que revelam verdades que só apareceriam com o tempo. Revelam limites que você ignorava, padrões que você normalizou, desgastes que você minimizou. E quando tudo termina, essas verdades vêm à tona, não para te acusar, mas para te alinhar. Deus não expõe para envergonhar, expõe para libertar. Ele mostra o que estava fora de lugar para que você não repita o mesmo caminho em outra estação. Em algum momento, você começa a perceber que aquele fim te poupou de algo. Talvez de um desgaste maior, talvez de uma perda mais profunda, talvez de uma versão de si mesmo que você estava se tornando sem perceber. Essa percepção não vem como uma revelação súbita. Ela surge em pequenos sinais, uma paz tímida, uma clareza nova, um alívio inesperado em meio à saudade. É como se o coração começasse a entender, ainda que não completamente, que Deus agiu antes que algo mais sério se quebrasse. E então vem um momento mais delicado, soltar de verdade. Não apenas externamente, mas internamente. Parar de revisitar conversas, parar de alimentar cenários hipotéticos, parar de imaginar finais alternativos. Soltar não é esquecer. Soltar é confiar que se algo saiu das suas mãos é porque ficou nas mãos certas. E Deus nunca perde o controle. O que Ele tira, Ele substitui com propósito. O que Ele encerra, Ele transforma em testemunho. Nesse ponto, a fé amadurece. Ela deixa de ser baseada em resultados imediatos e passa a se firmar na confiança de longo prazo. Você começa a entender que nem tudo o que termina é fracasso. Algumas coisas acabam porque já cumpriram o propósito de existir, e insistir em mantê-las vivas seria impedir o crescimento que Deus planejou para você. A maturidade espiritual não se mede pelo quanto você consegue segurar, mas pelo quanto você consegue entregar. Há um tipo de descanso que só chega depois que você para de lutar contra o fim. Um descanso que não vem da ausência de dor, mas da aceitação do processo. Você ainda sente, ainda lembra, ainda se emociona, mas já não está preso. Já não vive tentando ressuscitar o que Deus encerrou. E isso abre espaço para algo novo, mesmo que você ainda não saiba o que é. O espaço vazio começa a se tornar fértil. É nesse ponto que a dor começa a se transformar em sabedoria. O que antes te machucava agora te ensina. O que antes te paralisava agora te amadurece. Você começa a perceber que não saiu ileso do processo, mas saiu inteiro. Marcado sim, quebrado não. E há uma diferença profunda entre as duas coisas. As marcas contam histórias de sobrevivência. As quebras, quando não tratadas, impedem o avanço. Deus transforma marcas em testemunhos, não em âncoras. E quando você olha para trás, já não vê apenas perda. Vê aprendizado, vê crescimento, vê livramento. Ainda dói, mas não domina. Ainda pesa, mas não paralisa. A proteção que você não pediu começa a se revelar não como ausência de dor, mas como presença de direção. Deus não tirou algo de você para te deixar vazio. Ele tirou para abrir espaço. E o que Ele prepara só pode ser recebido por mãos que aprenderam a soltar. Há um instante silencioso em que o coração finalmente entende algo que a mente levou tempo para aceitar. Não como uma ideia pronta, mas como uma verdade que desce devagar e encontra lugar. É quando você percebe que o fim que doeu não veio para te destruir, mas para te reposicionar. Não foi um castigo disfarçado, foi uma proteção que você jamais teria coragem de pedir, porque se fosse deixado a você, talvez tivesse insistido, talvez tivesse permanecido, talvez tivesse continuado tentando sustentar algo que já não sustentava mais você. Deus, em sua fidelidade, encerrou antes que o dano fosse maior. E mesmo que isso não apague a dor, muda completamente o significado dela. Com o tempo,
Você começa a notar que aquilo que parecia apenas perda abriu espaço para coisas que antes não cabiam. Novas percepções, novos limites, nova sensibilidade, nova força. O fim arrancou, mas também limpou o terreno. E solos limpos, ainda que pareçam vazios por um tempo, são os únicos capazes de sustentar algo novo de verdade. Deus nunca constrói sobre ruínas emocionais que ainda estão sendo habitadas. Ele espera que o coração se desocupe, não para punir, mas para preparar. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo, ainda sentindo saudade, ainda lutando contra pensamentos que voltam, ainda se perguntando se um dia vai doer menos. E a resposta é: vai. Não porque você vai esquecer, mas porque você vai entender. A dor não desaparece de um dia para o outro, mas ela muda de lugar. Ela sai do centro e se transforma em memória curada. O que hoje aperta o peito, amanhã vai apenas lembrar o quanto você cresceu. Porque Deus não desperdiça sofrimento entregue. Ele transforma cada lágrima em aprendizado, cada perda em direção, cada fim em ponto de partida. Há uma sabedoria divina em cada encerramento permitido pelo céu. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está sendo cruel, Ele está sendo preciso. Ele vê o que você não vê, enxerga o que ainda não aconteceu e protege aquilo que você ainda não sabe que precisa ser preservado. O problema é que no meio do processo, a ausência parece abandono e o silêncio parece castigo. Mas o céu permanece firme porque sabe que há caminhos que só florescem depois que algo é deixado para trás. Você não perdeu porque falhou. Você perdeu porque viveu, porque se envolveu, porque acreditou. E isso não é motivo de vergonha, é prova de humanidade. Deus não se decepciona com corações que sentem. Ele se aproxima deles, Ele cuida, Ele sustenta, Ele conduz. E quando necessário, Ele encerra ciclos com amor firme, mesmo que esse amor doa no começo. Porque há dores que salvam de sofrimentos maiores. Agora talvez seja o momento de soltar definitivamente aquilo que você ainda segura em silêncio. Não como quem desiste, mas como quem confia. Soltar não é negar o que foi vivido, é reconhecer que aquilo cumpriu o que precisava cumprir. É dizer a Deus: eu não entendo tudo, mas eu confio. E essa entrega muda tudo, porque quando você solta, o céu se move. O que antes parecia perda começa a se revelar como proteção. O que parecia atraso se mostra alinhamento. O que parecia fim se revela transição. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Se permita estar exatamente onde está, sem pressa de resolver tudo agora. Senhor, hoje eu oro por quem chegou até aqui carregando um fim que ainda dói. Por quem tenta seguir, mas sente o peso das histórias que terminaram sem explicação. Por quem se pergunta onde o Senhor estava quando tudo acabou. Pai, Tu conheces cada coração, cada pensamento, cada lembrança que ainda aperta o peito. Nada te escapa, nem as lágrimas que ninguém viu, nem as noites em que a fé pareceu pequena demais para sustentar o dia seguinte. Entra agora, Senhor, nesse lugar onde as lembranças ainda machucam. Toca o passado de quem ora comigo. Vai até o ponto da ferida, até o instante em que algo se partiu e derrama teu bálsamo de paz. Faz o que só o teu Espírito é capaz de fazer. Transforma dor em sabedoria, ausência em presença, perda em propósito. Retira do coração o peso da culpa, o medo do futuro, a necessidade de entender tudo antes de confiar. Ensina-nos a descansar mesmo sem respostas completas. Ensina-nos a crer que se algo terminou, não foi por abandono, mas por cuidado. Alivia agora, Senhor, a alma cansada. Renova as forças de quem já tentou de tudo e ainda não consegue seguir. Mostra que o desapego não é abandono, é confiança. Que soltar o passado não é esquecer, é acreditar que o teu amor é suficiente para preencher qualquer vazio.
Traz paz onde havia culpa, esperança onde havia saudade, direção onde havia confusão. Que cada coração sinta agora a leveza que vem da entrega. Que as mãos que insistiam em segurar aprendam a abrir. Se você está orando comigo, diga dentro de você: eu entrego. Entrego o que foi. Entrego o que doeu. Entrego o que não entendi. Entrego o que precisei soltar. Porque eu confio que o mesmo Deus que permitiu o fim já preparou o recomeço. E que nada do que foi tirado das minhas mãos se perdeu das mãos dele. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: hoje eu escolho confiar e soltar. Faça disso um ato de fé, não para mim, mas para afirmar dentro de você o que o céu está trabalhando agora. Deixe seu like se essa mensagem tocou o seu coração e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem sua caminhada espiritual. Compartilhe com alguém que ainda está preso a um fim que doeu, mas que, sem perceber, pode ter sido livramento. Deus não quer que você viva tentando remendar o que Ele já encerrou. Há coisas que só florescem quando o solo está livre. O passado não é inimigo, é apenas um lugar onde a graça já fez o que precisava fazer. O novo começa quando o coração entende que o amor de Deus é maior do que qualquer lembrança. Ele é o Deus dos recomeços. E o seu já começou, mesmo que você ainda não consiga ver. Descanse. O fim que doeu não foi castigo, foi proteção. E o que vem pela frente é mais leve, mais inteiro e mais alinhado com tudo o que Deus preparou para você.